Ouvintes da LAC, mais uma vez o nosso muito bom dia. Surgimos aqui para mais uma edição do programa Café da Manhã, um programa que acontece todas as terças-feiras aqui, a partir das 7. Estamos aqui em abordagens que variam entre a atualidade e abordagens históricas, mas hoje vamos incidir sobre a atualidade que empresta novos desafios aos principais protagonistas da vida política do nosso país. Estamos no ano 2024, estamos a 2 anos das últimas eleições e, naturalmente, os partidos, os homens públicos fazem as suas agendas, determinam os seus desafios. E hoje tenho como convidado um político cujo partido realiza um ato de massas no próximo sábado para a apresentação da sua agenda política, mas o Café da Manhã incidiu exatamente numa abordagem mais global sobre aquilo que são as perspectivas desse partido, qual é o seu pensamento na atualidade, quando são decorridos 2 anos das últimas eleições. E o ano 2024, naturalmente, que apresenta grandes desafios, sobretudo pelos reflexos que a própria situação económica e social de Angola tem na agenda política, na sua agenda política. Estamos a falar de Rui Falcão, que é o secretário para a informação do MPLA, que é hoje aqui o meu convidado. Volto aqui a este programa para conversarmos um pouco mais. Senhor Rui Falcão, para já o meu muito bom dia e muito obrigado. Um abraço ao Zé Rodrigues, à LAC e em particular aos nossos ouvintes. Já há muitos anos que eu não vim ao Café da Manhã, 5, 6 anos para aí. Estamos em 2024. Quais são os desafios neste momento que se apresentam para o MPLA? Os desafios são vários. Nós mantemos sobre rédeas aquele que foi o programa de governação que nós submetemos a sufrágio e estamos empenhados no cumprimento de tudo quanto ali depositamos como bússola. Há naturalmente em cada momento e em cada circunstância variáveis que se alteram, mas nós temos tido a capacidade de nos adaptarmos a essa realidade e tentar melhorar sempre que possível aquele que é o nosso desempenho. Há um programa político que é preciso cumprir e há uma crise que se coloca à frente desse programa político. É uma crise que não nos abala apenas a nós. É uma crise que advém de fatores externos, para os quais nós não estamos imunizados. É preciso compreender que nós viemos desde 2019 praticamente de crise em crise. Entramos no Covid, o facto é que fomos dos países com melhor desempenho no combate que foi feito. Logo a seguir, quando nós pensávamos que vinha uma lufada a dar fresco, começaram os conflitos internacionais, particularmente os que opõem a Rússia e a Ucrânia. Agora, os conflitos do Médio Oriente, com impacto direto no Mar Vermelho e com a circulação e a dificuldade que há de circulação de mercadorias, aumento de custo de preços, ou de custo de transportação, etc., etc., são circunstâncias a que nós não temos que responder sem, naturalmente, sermos partes ativas da criação dessas crises. Hoje todos os países se queixam do momento que estamos a ultrapassar, mas nós estamos focados no que temos que fazer, estamos preocupados em encontrar alternativas para, do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida, fazer com que o poder de compra seja melhorado com diferentes medidas, quer de subvenção a preços, quer aumento dos salários. Há uma série de medidas económicas que estão a ser adotadas no sentido de fazer frente a essa situação. O que é facto é que todos nós conhecemos a realidade, não é?
Nós baixamos os níveis de produção do nosso único produto exportável, praticamente, que é o óleo, o petróleo. Os preços, embora agora estejam estabilizados, tiveram picos para baixo e para cima. As receitas internas tendencialmente mantêm-se, mas não são suficientes para fazer frente à demanda, particularmente a arrecadação de moeda externa, que nos permite alguma estabilidade naquilo que é a compra dos produtos da cesta básica, por exemplo. A crise está a ser vivida, ela é uma crise que emana de todos os fatores externos. Quando foi desenhado o programa político do MPLA, não havia um mínimo de previsibilidade desse tipo de crises? Não, foram tidas algumas variáveis em consideração e a possibilidade de haver alguma degeneração do próprio processo. Desanuviamento. Sim, passando pelo desanuviamento da crise, particularmente do Covid. Mas há depois outras coisas que vão acontecendo pelo mundo, que são variáveis que nós não podemos nem sequer prever, né? Eu não sei amanhã onde é que vai arrebentar outra guerra, né? Mas o mundo é assim. Agora, quem está no exercício do poder político, quem governa, tem que, em cada circunstância, em cada momento, encontrar alternativas para as barreiras que encontra. Temos que ser perspicazes, audazes, temos que ser criativos, no sentido de não deixar que o grau de dificuldade das pessoas nos traga outro tipo de transtornos. Parece haver, às vezes, tem-se a sensação de haver um distanciamento entre o discurso político e a realidade social das pessoas, o aumento da miséria, da pobreza. Pode haver aqui e ali alguma discrepância, mas a realidade é que todos nós temos noção da dificuldade que estamos a ultrapassar neste momento. As famílias vivem, de facto, situações extremamente complicadas. A fome está aí, é uma realidade. Não é? As pessoas têm muitas dificuldades hoje, e mais do que ontem, de aceder aos produtos básicos. Não é? Até pelas razões que nós aqui estamos a escalpelizar. Mas é preciso encontrar alternativas. E todo o governo hoje, o nosso executivo, está empenhado em encontrar essas alternativas. E uma das alternativas fundamentais, embora leve algum tempo, é a aposta que tem que ser feita, está a ser feita na produção nacional. Se nós continuarmos a viver naquilo que é elementar da importação, nós não vamos a lado nenhum. Pelo contrário, a tendência será aumentar cada vez mais esse fosso. Então, hoje a aposta é na diversificação da produção nacional. Nós temos que produzir arroz, temos que produzir feijão, temos que produzir açúcar, temos que produzir tudo isso que nos leva a desonerar os custos de importação. E essa é uma orientação estratégica que está dada e que está a ser cumprida. Naturalmente, não é de hoje para amanhã que nós vamos ter excedentes de produção. Não é? O que garantiria, digamos assim, a qualidade mínima de vida para todas as famílias angolanas. Vai levar algum tempo, 3, 4, 5 anos, mas nós temos que ir por aí. Temos que mudar o diapasão. Não havendo recurso à moeda externa, nós temos que necessariamente aumentar a produção nacional, como condição de sobrevivência até. E essa aposta está feita de forma muito clara. O MPLA tem algum medidor para saber o grau naturalmente, de nós temos ansiedade das pessoas? Primeiro temos as instituições que tratam de assuntos de estatística e que nos vão dando informações claras sobre a situação. Por outro lado, do ponto de vista político, nós, enquanto partido político, também temos os nossos mecanismos e sabemos em cada momento onde estamos e para onde temos que ir. Qual é a resposta que recebem? Não, continua a haver alguma esperança em criar-se um cenário de melhoria de qualidade de vida. Mas não bastam palavras. As ações têm que ser sentidas na família. Então, esse é um processo que nós estamos a apoiar. Para que, tão rápido quanto possível, possamos não só
estancar o grau de dificuldades que temos hoje, mas por outro lado começar paulatinamente a melhorar, a recuperar essa melhoria de qualidade de vida que perdemos nos últimos 3, 4 anos. Politicamente, o momento não é muito confortável para o MPLA. Nem para nós, nem para ninguém que seja patriota e seja sério. Não é? O país não é do MPLA, o país é de todos nós. E todos nós vivemos essa situação, todos nós estamos envolvidos no problema. Agora, queremos é que todos se envolvam também na solução. Em graus diferentes de envolvimento. Naturalmente, as responsabilidades são diferentes, os graus de responsabilidade também são diferentes. E os partidos políticos... Ainda é o MPLA que lidera a sociedade. Portanto, o principal foco somos nós. E somos nós que temos que encontrar as soluções, com o apoio de todos quantos queiram participar nesse processo. Se fala do apoio, também, esse apoio inclui diálogo com a oposição. Naturalmente, para não só com a oposição. Para encontrar... nós temos que perder o hábito de situar o nível de debate apenas com instituições partidárias. A sociedade é muito mais que os partidos políticos. Despartidarizar, é isso. Não, a sociedade é muito mais que os partidos políticos. Os partidos políticos são apenas parte. Então nós temos que, digamos que, aumentar os níveis de diálogo e de debate com a própria sociedade, com todos os representantes dos diferentes grupos e interesses que estão instalados na sociedade. Mas provavelmente entendeu a minha pergunta. Quer dizer, entendi perfeitamente. Quando falo de partidos políticos, eu falo exatamente de coisas concretas. Os partidos políticos até têm um benefício, não é? Particularmente aqueles que têm assento parlamentar, que têm digamos, um espaço de debate permanente, digamos assim. Mas é preciso levar o debate à própria sociedade, tanto extravasando aquilo que é o papel dos partidos políticos. Como é que o MPLA pensa e tem levado esse debate à sociedade? Nós todos os dias, e quando desenvolvemos ações como a que realizamos agora, por exemplo, este curso de formação que fizemos, fomos buscar gente da sociedade civil que nos ajudou não só como preletores, mas também como participantes, no sentido de podermos ter uma visão mais ampla daquilo que são, digamos, as preocupações fundamentais da sociedade e o que é que se está a pensar em relação às possíveis soluções. Embora nós já estejamos a incrementar um conjunto de medidas que visam atingir esse desidrato. Agora temos que continuar a trabalhar, isto não podemos dormir. Não. Nesse diálogo, há quem diga que o MPLA manifesta, às vezes, alguma arrogância na abordagem das questões. Acredito que sim, aqui e ali pode haver esses laivos de arrogância, mas o nosso povo conhece o MPLA e sabe que o MPLA tem um arraigo muito especial ao nosso povo. Portanto, nós emanamos dele. E o mais importante é ouvir, de facto, aqueles que estão connosco no dia a dia e que estão todos os dias a lutar para que sejamos cada vez melhores. Naturalmente, esse diálogo parte de casa, não é? Parte de nós mesmos, esse debate permanente interno que vamos fazendo, não é? E que tem que naturalmente ser estendido e temos feito a outros cenários e a outros participantes. Algum cenário de um diálogo extraparlamentar entre o MPLA e a UNITA, algum cenário desse tipo? Não, até agora não existe essa preocupação, pelo menos não nos foi manifestada essa preocupação. Na busca de contribuições? Nós ainda agora fizemos um debate profícuo, um debate muito rico no âmbito do Orçamento Geral do Estado. É aí que esse debate é feito, não é? Estamos todos nas comissões de especialidade e aí faz-se o debate ao nosso nível, encontrando os consensos possíveis. E isso está plasmado no orçamento que foi aprovado. Uma coisa é o orçamento que entrou na Assembleia, outra coisa é o orçamento que saiu. Secretário, qual é a expectativa do cidadão comum nesse diálogo? O MPLA e a UNITA são dos principais atores da situação angolana. Qual acha que deve ser a expectativa do cidadão nesse diálogo entre os dois grandes partidos? A nossa expectativa, o José Rodrigues está sempre a reduzir isso aos atores partidários.
Não, a nossa perspectiva é colher tudo o que há de positivo, venha a ideia de onde vier. Essa é a nossa abertura. Nós não temos aqui partipris com nada nem com ninguém. Tudo que venha de forma séria, de forma responsável e seja construtivo, é para ser abraçado e ser acolhido e ser trabalhado. Nós não temos essas limitações. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a retórica política, é a demagogia, é tudo que, digamos, está à volta do próprio processo político. Agora, nós temos que saber decantar aquilo que é positivo do que é negativo, daquilo que é construtivo, daquilo que nada tem a ver com a realidade objetiva. Então, esse trabalho tem que ser feito com alguma displicência, mas também alguma audácia, alguma coragem. E é isso que nós temos estado a fazer. A questão da destituição do presidente, de que muito se fala, e que, portanto, já se disse que não tinha sustentação, foi o próprio secretário que disse que uma certa vez que era uma coisa sem sustentação, ela volta e meia, volta à tona. Eu reitero isso, mas isso é o papel da oposição. Olha, eu vou dar exemplos. Nós, talvez até pela forma constitucional que adotamos, às vezes entendemos que isso pode ser um problema. E não é? No nosso caso concreto, não, e muito menos com a fundamentação plasmada nos documentos que lemos, né? Enquanto não houver dados objetivos, isso não passa de um fediver político, né? Mas é preciso não perder o foco de que isto é normal em democracia, né? Só para ter uma ideia, o Lula foi eleito há quanto tempo? 2 anos? 2 anos para aí, mais ou menos. Faz agora, né? Faz agora em janeiro, 2 anos. Né? Já teve 67 processos de impeachment. Em Portugal ainda há dias decorreu mais um em relação ao primeiro-ministro. Portanto, não são processos normais em democracia e os atores políticos, particularmente aqueles que estão na oposição, têm como foco denegrir a imagem quer dos atores, quer das instituições. O problema é quando se passa daí para atos que podem ser constituídos como crimes, né? Isso é outra coisa. O que é que seria crime neste caso, concreto? Por exemplo, vilipendiar os bens públicos. Por exemplo. Não é? Uma coisa é ação política, e a ação política é isso mesmo. A oposição nunca há de ver. Repare, estamos aqui a tentar falar desse polo MPLA-UNITA. A UNITA nunca aprovou um orçamento geral de Estado. Nunca. Né? E o paradoxo é que, ao nível das comissões de especialidade, até apresentam ideias, apresentam contribuições que são adotadas pelo partido maioritário no Parlamento, né? Mas depois eles próprios não votam nas propostas que fizeram. Então esses paradoxos existem em política. Não é? Só que o nosso povo também vai ganhando experiência, vai percebendo o que tem lógica e o que não tem lógica. Né? Se eu lhe disser que gravata bonita é a gravata azul, né? Você põe a gravata azul e eu sou o primeiro a criticar, isso é um paradoxo, não faz sentido nenhum. Mas em política isso é normal que aconteça. Mas a percepção do presidente cria um outro quadro, porque o presidente do MPLA diz que, de facto, há forças externas que pretendem dividir o MPLA. Isso é permanente. Isso é permanente. Repare bem. Como é que se consegue? E eu vou-lhe dizer agora uma coisa que vai constatar daqui a dias. Veja os processos de extrema-direita que vão aparecendo um bocado em cada país democrático. Eu aposto consigo que daqui a dias você vai ver uma aliança UNITA-Chega, por exemplo. Ou UNITA lá, o partido do Bolsonaro. Porque essa é a nova, digamos, a nova perspectiva que advém de comportamentos de um senhor que pode amanhã ser eleito outra vez presidente dos Estados Unidos.
Não foi só nos Estados Unidos que se atacou lá o Parlamento. O que é que pode dividir o MPLA? Olha, a perspectiva que eu tenho neste momento é que será difícil dividir-nos. Nós temos tido reuniões muito interessantes ao nível dos órgãos do partido, temos feito ações fora desse âmbito com militantes das diferentes áreas e a perspectiva que nós temos é que a coesão existe e não há, neste momento, problemas que nos possam levar a pensar numa divisão, digamos, do partido. Neste momento, o cenário não é esse. Muita gente gostaria que fosse. Não é? Até no quadro do impeachment ao Presidente da República, viu como é que foi o comportamento do grupo parlamentar. Quando já se dizia que o grupo parlamentar estava dividido, etc., etc., você viu o grau de unanimidade do grupo parlamentar. E a forma contundente como o grupo parlamentar reagiu a esse ato de má-fé. E o modelo de votação, não é? Foi aberto. Foi aberto. Foi claro. Há quem critique esse modelo de votação. Mas é o que está na Constituição. Eu também sonho com tanta coisa diferente. Não é? Mas enquanto a Constituição não for alterada, é aquela que tem que ser cumprida. Ponto final. Agora utilizei uma expressão ponto final, por casualidade também o presidente do grupo parlamentar apresentou no próprio Parlamento. Mas a vida é assim, ponto final. As regras são para ser cumpridas. A nova divisão administrativa proposta, ela tem outros objetivos políticos? Não. Para o MPLA? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Se me perguntasse se eu apenas e exclusivamente como MPLA vejo nisso algo de bom, do ponto de vista estritamente partidário, e em termos de organização partidária... E eleitoral? Não, ponho de lado o eleitoral, porque do eleitoral, para mim, é subjetivo. Mas do ponto de vista da orgânica partidária, isso vai me trazer outro nível de encargos, que para mim também são uma preocupação. Agora, do ponto de vista político, eu acredito piamente, e por isso é que nós aprovamos o modelo que nos foi apresentado, na necessidade, de facto, de levar o poder político cada vez mais próximo das populações. Isso não pode ter um território, não é? Uma província hoje não pode ser governada com a dimensão que algumas províncias nossas têm e com as dificuldades até de circulação de pessoas e bens que isso hoje se vive. Não é? Há condições logísticas para isso? Tem que se melhorar, tem que se apostar. O país tem que andar para a frente. Porquê é que não se aposta nas autarquias? Não é uma questão de Tão apostar nas rapidamente. autarquias. Não, o que não pode acontecer é o contrário. Sim, sim. O país não pode parar em função de não termos um quadro autárquico já concretizado. Não existe isso. Então, porque não temos ainda... Mas é o quadro que mais Está bem, mas lhe aproxima... mas que ainda não está e depende da aprovação de uma... Eu já falei sobre isso também publicamente. Há uma panóplia de leis que ainda tem que ser aprovada. Ora, o país não pode parar apenas e ficar dependente do processo autárquico. Enquanto o processo autárquico não se desenvolve, outras medidas do ponto de vista da governação local, né, podem ser adotadas e devem ser adotadas no sentido de melhorar os processos de prestação de serviços à comunidade. Não é? Você tem hoje províncias que são maiores que 3 e 4 países europeus juntos. Não pode ser. Não pode ser. Como é que justifica que não haja um horizonte temporal para as autarquias, ou pelo menos um marco temporal para isso? Digamos que esse cronograma... É muito difícil. Esse cronograma está diretamente dependente das leis que devem ser aprovadas. E eu disse há dias, quer dizer, nós temos que trabalhar no processo autárquico, criar legislação para, tão rápido quanto possível, abraçarmos as eleições autárquicas. Mas, a montante, tem que haver essa regulamentação, que passa pela aprovação da legislação necessária. Não é? Por isso o país vai ficar parado? Não, o país tem que andar para a frente.
país tem que andar para a frente. O MPLA está seguro em relação às autarquias ou está inseguro em relação a isso? Não, absolutamente seguro. Não é um problema que nos preocupa. Aliás, é só ver os relatórios das eleições gerais. Quantas províncias nós ganhamos, né? E em quantas províncias nós ganhamos 100% dos municípios. É só ir aos relatórios, que não são nossos, né? Nós só os lemos. São os relatórios do apuramento das eleições de 2022. Então, se eu ganho numa província e ganho em 100% dos seus municípios, tenho medo de ir às autárquicas, por quê? Porque eventualmente o quadro social não o beneficia muito assim. Não, porque esse problema não é de agora, esse é um problema já que antecede as eleições de 2022. Portanto, não é essa a justificação. São os cenários que se apresentam. Não, o MPLA isto, o MPLA... Não, nem tudo depende exclusivamente do MPLA. As leis quem aprova não é o MPLA. Eu ainda agora dei o exemplo dos orçamentos. E todas as leis deste país, e não confundamos de leis com decretos presidenciais, etc. Leis. Todas as leis deste país têm que ser aprovadas pelo Parlamento. Esse é que é o cerne da questão. E a esse nível têm que ser criados os consensos necessários. Aí está a necessidade dos partidos com assento parlamentar dialogarem mais. Mas dialogarem numa perspectiva patriótica e sempre com foco na melhoria de qualidade de vida das pessoas. E o diálogo não tem sido tão construtivo assim, pois não? Não por nós. Não costuma sentir da parte do MPLA quaisquer reações negativas, seja o que for. Agora há quem esteja apostado em denegrir as instituições e as pessoas. Isso é diferente. E não somos nós, seguramente. Secretário, me vai desculpar a insistência. Para quando um encontro entre o Presidente do MPLA e o Presidente da UNITA? Que eu saiba, o próprio Presidente da República, enquanto Presidente da República, já se manifestou em relação a isso. Não é? E sempre se manifestou aberto. Agora, quando as pessoas não pedem e vêm cá para fora dizer outras coisas, isso já não passa por nós. O senhor acha importante esse encontro? Eu não acho nem deixo de achar. Depende da matéria que se queira discutir e quando se queira discutir. Ou que mensagem que esse encontro transmitiria à sociedade? Não sei. Depende dos conteúdos a serem discutidos. Eu não tenho essa capacidade. Não sei o que é que vai na cabeça das pessoas. Agora, nós nunca nos manifestamos contra o receber, seja quem for. Aliás, nós aqui mesmo na sede recebemos tanta gente da oposição quase todos os dias. Nós não temos esse tipo de problema. Vamos para um breve intervalo. Estou a conversar com o Sr. Rui Falcão, que é o secretário do Comitê Central do MPLA para a Informação. Vamos para um breve intervalo e volto já. Nas fazendas e quintas, em toda a nossa costa, nas pequenas e grandes indústrias, estamos a crescer juntos. Conhece as condições especiais da linha de crédito ao setor real da economia do Banco BIC. Taxas de juros atrativas, sem valor máximo e prazos de acordo com o seu projeto. No Banco BIC, damos crédito a quem faz Angola crescer. Saiba mais nos nossos balcões. Banco BIC. Crescemos juntos. Todas as terças-feiras no ar, o seu café da manhã. José Rodrigues convida-o para um breve intervalo. Depois do intervalo, continue a acompanhar Café da Manhã com José Rodrigues. Bom dia! Nas fazendas e quintas, em toda a nossa costa, nas pequenas e grandes indústrias, estamos a crescer juntos. Conhece as condições especiais da linha de crédito ao setor real da economia do Banco BIC. Taxas de juros atrativas, sem valor máximo e prazos de acordo com o seu projeto. No Banco BIC, damos crédito a quem faz Angola crescer. Saiba mais nos nossos balcões. Banco BIC. Crescemos juntos. Continuo a conversar, depois do intervalo, continuo a conversar. O meu convidado hoje é o Sr. Rui Falcão, secretário do Comitê Central do MPLA para a Informação. Vamos continuar o nosso café da manhã.
O tema da corrupção continua um tema atual. Continua e vai continuar por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Aliás, é um tema da atualidade mundial. É um tema da atualidade mundial. Como é que tem sido a gestão desse combate à corrupção? Na Dois perspectiva do níveis. MPLA. 2 níveis. Ao nível do MPLA, a coisa está clara. Né? O MPLA, no seu último congresso, apontou como um dos focos a atender o combate à corrupção e a outros crimes que a envolvem e não só. Por outro lado, regular os comportamentos dos seus agentes, aqueles que, em nome do MPLA, exercem funções públicas e outras. Mas é um problema que, em última instância, deve ser dirimido pelos os órgãos de justiça, que não somos nós, de certeza. Numa linguagem mais direta e mais terra a terra, às vezes essa confusão de que o MPLA é a própria corrupção. Não é? Não, quem está no Passa-se essa exercício do ideia. poder político tem sempre essas máculas. Mas o que eu lhe posso dizer, com absoluta vontade, é que nesse processo está muito mais gente do que do MPLA. Não apenas do MPLA. Porque há outros ricos aqui em Angola que precisam também de justificar como é que atingiram essa riqueza. E muitos, seguramente, com muito mais do que têm, se calhar, dirigentes do MPLA, alguns dos quais nada têm. Ser-se rico não significa imediatamente estar ligado à corrupção. No nosso caso, são muito poucos aqueles que podem provar que não se envolveram em processo nenhum menos lícito para atingir essa riqueza. Serão muito poucos. Muito poucos. Pela via do poder político. E não só. Pelos negócios que daí advieram, não nos situemos apenas ao exercício do poder político. Porque houve muitas formas de corrupção que nem tinham nada a ver com o poder político. Às vezes funciona como rampa, né? E alguns poder foram político. beneficiários diretos dessa corrupção também. Alguns foram beneficiários diretos. Alguns foram beneficiários diretos. Eles sabem a quem eu estou a referir. Portanto, é bom pensar bem antes de atirar pedras ao telhado do outro. Agora, todos nós temos que ter a preocupação de a combater. Isso é outra coisa. Todos nós temos que estar focados nesse. Agora, cada um que for envolvido nesse processo terá, e eu acredito na justiça, terá espaço suficiente para se defender. Porque poderá haver também algumas acusações sem sentido. É esse o processo. Vamos falar das dinâmicas geracionais dentro do MPLA, que são muito evidentes. Não é? O MPLA tem uma escola de formação, de educação política, ideológica. Como é que essa equação funciona perante a dinâmica das novas gerações? Como é que a escola do MPLA está a funcionar? Nós, para além do CEFOP, que é o nosso Centro de Formação Política, vamos realizando ações dirigidas com um foco próprio, com a necessidade de enquadrar algumas pessoas que estão no exercício de determinadas funções e que precisam de perceber bem qual é a nossa filosofia, qual é a nossa ideologia, o que é que nós pretendemos, qual o rumo a seguir, onde estamos e para onde vamos. Ainda agora, anteontem, terminou um curso de formação avançada, não é? Para quadros das diferentes áreas da sociedade. E estiveram todos numa sala e a ser formados, incluindo nós próprios, enquanto dirigentes máximos do partido. Portanto, essa escola existe. A grande maioria de participantes eram jovens. Portanto, nós vamos passando... A nova geração de dirigentes do... Naturalmente. São muitos. Satisfaz as Olha, ainda agora foi nomeado mais um governador que deriva dessa pleiade de jovens que têm vindo a ser formados para o exercício de funções de representação do MPLA. Está satisfeita a expectativa do MPLA em relação a isso? Não, nós nunca estamos satisfeitos. É preciso continuar a trabalhar. O MPLA deu passos significativos naquilo que tem a ver com a valorização da mulher e dos jovens. Não é?
Hoje, não sei se haverá muitos partidos políticos no mundo que possam dizer que os seus principais órgãos de direção são igualitários em termos de género, não é? Hoje o MPLA tem um comitê central com 50% de homens e 50% de mulheres. Estamos a trabalhar para que as nossas organizações sociais atinjam também esses níveis. Portanto, são exemplos práticos. A grande representação de jovens nos órgãos de direção do partido está assegurada com cerca de 35% de jovens. Portanto, não sei se haverá muitos partidos no mundo que possam dizê-lo com esta vontade, mas não estamos satisfeitos, como é lógico. Tudo isto passa também pelo nível de formação desses jovens e do empoderamento que vamos fazendo às mulheres. Nós sabemos de onde viemos, onde estávamos e onde estamos hoje, não é? Sabemos o que tínhamos em termos de representação feminina, por exemplo, na luta de libertação nacional, e hoje o conjunto de quadros do género feminino que estão no exercício de funções de grande relevância política no país. Portanto, hoje já não somos o que éramos ontem. E é preciso continuar a valorizar no sentido de, tendo por base o mérito, continuar a lançar atores políticos, quer de género feminino, quer de jovens. É um processo que vai continuar. A nossa organização juvenil vai organizar agora o seu 9º Congresso Ordinário. Nós próprios estamos na expectativa de que haja uma evolução substancial ao nível da qualidade de quadros que vão, digamos, reger a organização nos próximos tempos. Acha que esta juventude pode representar alguma coisa diferente em termos do período de sucessão que se aproxima, porque o MPLA tem 2 mandatos? Não, são coisas diferentes. O MPLA é um partido maduro, muita atenção, não vamos por aí. O MPLA é um partido maduro, é um partido que tem regras, não é? Nós não podemos chegar aqui, entrar na quarta-feira no MPLA e na quinta-feira querer ser presidente do partido. Isto não é assim, não é? Os próprios militantes vão exigir que dos seus candidatos um conjunto de valores que têm que estar agregados em si mesmo, não é? Imagina uma pessoa que se diz do MPLA, mas que não participa em coisa nenhuma, que paga agora 3 anos de cotas, porque entende que agora é que é a vez dele ser candidato, então pode pagar cotas que não pagou durante anos. Quer dizer, não é assim, porque isso também passa pelo processo de avaliação. Mas os nossos candidatos têm que ser validados pelas estruturas de base. E aí nós sabemos quem participa e quem não participa. Eu, no meu CAP, por exemplo, de certeza que os meus camaradas sabem o meu nível de participação nos atos do próprio partido, atos que não têm a ver com a minha função. Estou a falar como militante, não é? Eles sabem que em todas as atividades do MPLA eu estou, não é? Haverá uns que não estão. Como eu, somos milhares. Desses milhares pode haver alguém que se entenda hoje capaz de dirigir o MPLA. Isso também não é problema nenhum. Mas pode gerar a falta de sinalização antepada, pode criar uma espécie de crise de sucessão no futuro, não? Não, por quê? Quem é que perfila no MPLA hoje a sucessão do presidente João Lourenço? Eu sei, tem milhares. Se for por aí, se for por aquilo que é a biografia, tempo de militância, qualidade, exercício de funções de responsabilidade e de representação, etc., etc., terá alguns milhares que têm, digamos, perfil para poder vir a ser presidentes do partido. Haverá depois um núcleo mais restrito, não é? Porque isto vai afunilando, não é? À medida que vamos analisando perfis, isto vai afunilando. E depois haverá uma meia dúzia que pode efetivamente disputar o exercício dessa função. É verdade que o MPLA está a tentar lutar para um terceiro
alterar a Constituição para mais um mandato? Isso não passou, seguramente não passou por órgão nenhum do partido. Né? Quando o MPLA pensa, o MPLA escreve. Né? E os órgãos competentes aprovam ou não aprovam. Essa é uma questão que nem sequer foi levantada no nosso seio. Eu costumo ouvir em conversas de bar que isso é discutido. Mas não podemos trazer para a direção do partido aquilo que são conversas de esquina. Mas é possível isso? É possível? Eu não acredito. Eu não acredito. Por razões mil, não acredito. Que não seria naturalmente muito aconselhável, não? Não, eu estou aqui desde o princípio a dizer que as regras devem ser cumpridas. Uma das regras é imposta pela Constituição. Outras regras são impostas pelos próprios estatutos do partido. Portanto, se nós fizermos uma análise profunda à Constituição e aquilo que são as normas integradas nos estatutos do partido, veremos que há uma série de handicaps que se põem no caminho de quem pode pensar assim. Eu não vejo isso como solução. A história do... Vejo sim uma realidade distinta. Vejo uma necessidade de o próprio MPLA se organizar com a necessária antecipação para, neste processo e no quadro da coesão que existe, encontrar os sucessores. Eu espero que não seja só um, que hajam vários para nós podermos discutir e decidir quem será. Quais serão? Quem será? Deles derivará apenas um. O MPLA só terá um presidente no futuro. Agora, não confundamos aquilo que é a presidência da República com o que é a presidência do MPLA. Os estatutos do MPLA podem ser alterados, isto nada tem a ver com a Constituição da República. Portanto, a Constituição da República é perene e mantém-se acima de qualquer outra lei ou estatuto de qualquer organização. Não podemos sair do quadro constitucional, isso é outra coisa. Essa não confusão significa dizer que o Presidente da República é uma entidade que eventualmente se pode alterar? Não, pelo contrário. Exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O partido pode ter um presidente que tenha mandatos para além daqueles que são os mandatos da presidência da República, por exemplo, do Presidente da República. São coisas diferentes. Mas isso é um problema interno do MPLA, não é mais ninguém. É uma espécie de um figurino que já foi recusado no passado, não é? Não terá sido sequer recusado. Foi um princípio que foi aceito, mas que hoje, face ao contexto, vai no quadro do processo orgânico do próprio partido e da revisão estatutária, vai merecer o necessário debate interno. Portanto, uma espécie de que o próximo candidato poderá eventualmente não vir a ser presidente do partido. MPLA. Por exemplo, é apenas um cenário, mas essa possibilidade existe. E a receber ordens do MPLA. Provavelmente. Eu não sei se será assim nas democracias. Eu não sei se o presidente da França recebe orientações diretamente do partido, ou se o presidente de Portugal recebe orientações de algum partido político. Eu julgo que não. A tendência não será essa. A tendência será autonomizar o exercício dessa função. E, naturalmente, se calhar, tirar este espectro que se utiliza sempre de que o presidente é apenas presidente de uma parte. Não. Este é o cavalo de batalha da oposição política em Angola. Tem sido esse. Por não estarem no exercício, porque se estivessem eu duvido que eles dissessem isso. Agora, o MPLA é que é um partido democrático e tem todas essas vertentes abertas para o debate. Nós não limitamos o debate de nada nem de ninguém. Tenho a certeza que me fiz entender. Se fosse um senhor barbudo a exercer determinada função, eu não sei se teriam o mesmo discurso. Mas, enfim, é o que temos. O MPLA foi marcadamente durante muito tempo um partido com conotação comunista, por ser Partido Socialista, comunista. Já saímos disso há muito tempo. Já saiu disso há muito tempo. Já saímos disso no terceiro congresso ordinário, já estamos no 9º. Mas há uma marca de identidade, que o MPLA não, nós não temos, dificilmente pode sair disso. Vamos lá ver.
nós só temos que nos orgulhar da nossa história. Ponto final. O MPLA nasceu num determinado contexto, consolidou-se noutro contexto e está a desenvolver-se noutro contexto. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós entramos na luta de libertação nacional e o MPLA foi fundado, nós estávamos num quadro de colonização, em que para combater, digamos, aqueles que exerciam o poder político na altura, nós tínhamos que arregimentar boas vontades para nos podermos, digamos, preparar para essa luta, para esse combate da conquista da nossa independência e da nossa soberania. Não tínhamos, havia as cortinas, não tínhamos outra saída senão aliar-nos ao bloco que existia na altura, contrário ao bloco que pertenciam aos próprios colonialistas. Né? Isso, naturalmente, deu o mote para a filosofia adotada pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. Entretanto, em 1983, portanto, 8 anos depois da independência, nós entendemos que devíamos derivar para a economia de mercado. Ora, ao derivar para a economia, estás recordado do CEF. Pronto. Esse é um momento de viragem. Foi muito claro. Nós saímos de um movimento popular para um partido seletivo. E saímos desse partido seletivo para um partido de massas e de quadros. Portanto, a nossa própria evolução filosófica levou a que o partido abandonasse, no seu terceiro congresso ordinário, a filosofia marxista-leninista. De organização, inclusive. Né? E passamos para um outro estádio de desenvolvimento. Isso pressupunha abandonar a União Soviética, é isso? Não é abandonar seja quem for, é abandonar a filosofia. Ou abandonar a ideologia marxista-leninista e passamos, derivamos para uma democracia social. E as amizades, não é? E as amizades não, os níveis de construídas. relação mantêm-se, não tem nada a ver. Aumentamos foi o leque. E face à mudança filosófica que fizemos, abraçamos também outros amigos, digamos, de diapasões políticos diferentes. Não é? É natural que seja assim. Mas significa isso que rompemos a amizade que tínhamos com alguém? Não. Posso lhe dar um exemplo prático de que isso não é verdade. Nós agora mesmo, há coisa de 15 dias, tivemos uma delegação nossa em Cuba a conversar com o Partido Comunista. Porque entendemos que é uma aliança que, não nos trazendo hoje ganhos adicionais significativos, mas, do ponto de vista histórico e éticos, estamos obrigados a manter essa amizade. Nunca nos foi feito mal algum. Pelo contrário, só nos foi feito bem. Então, essas pessoas continuam a merecer o nosso respeito e a nossa consideração. Mas, hoje, temos outro nível de preocupações, para as quais também temos que encontrar o abraço fraterno necessário, até para trazer, digamos, ganhos adicionais para aquilo que é hoje o exercício político. Os ex-aliados da União Soviética ou a Rússia hoje entendem essa relação que Angola... O ser amigo não significa estar de acordo em tudo. O ser amigo não significa... Nós somos amigos há 40 anos, não significa que estejamos de acordo em tudo. Haverá diferenças de opinião aqui e ali. É o mesmo em relação nas relações políticas entre Estados. Hoje podemos estar de mão dada e amanhã estarmos em pontos diferentes porque temos opiniões diferentes sobre determinada matéria. Novas alianças, novas vontades. Isso é permanente. Desde que nascemos até que morremos. Eu não tenho hoje as mesmas amizades que tinha quando estava na escola primária. Naturalmente as coisas evoluíram. Há muita gente que eu deixei de ver, há pessoas com quem falo menos hoje. Né? Entretanto, surgiram novos amigos e essas amizades vão se fortalecendo no dia a dia. É assim também com os países. Como é que Angola, neste momento, está posicionado na geopolítica internacional? Estamos com uma relevância cada vez maior. E aqui temos que ser intelectualmente honestos. Fruto, muito em particular, do grande empenho que o Presidente da República tem tido
na arena internacional e, mormente, naquilo que tem a ver com os conflitos em África e com a nossa abertura cada vez maior à economia de mercado. Portanto, esse trabalho diplomático que tem sido feito está a trazer os seus frutos e esperamos que assim continue. Em África, qual é a relação que o MPLA neste momento mantém com os partidos africanos? Há muito forte, nós ainda agora, para já, estamos a falar primeiro dos movimentos de libertação. E nós, julgo que no terceiro trimestre do ano passado, tivemos aqui a reunião dos secretários-gerais dos movimentos de libertação da África Austral. Temos contactos com os mais variados partidos da África. Com a ANC? Espetacular. Temos uma relação espetacular neste momento. Aliás, beneficiamos agora também da contribuição do ANC no curso avançado que fizemos. Estivemos aqui por eleitores sul-africanos, portanto, por eleitores do ANC. Temos uma relação muito, muito profícua. Sabe que nós, os movimentos de libertação da África Austral, criamos uma escola internacional, né? Que está na Tanzânia. E então, fruto dessa participação coletiva dos partidos de libertação nacional, as nossas relações são cada vez mais profícuas, cada vez mais profundas. Os americanos veem Angola como um contraponto à África do Sul. Isto não cria animosidades? Não, isso é um problema nós estamos na arena internacional. Independentemente de sermos amigos, nós temos uma perspectiva, os sul-africanos terão outra, os moçambicanos terão outra, embora sejamos amigos. Nós, neste momento, temos que nos preocupar com Angola, não é? Nós temos que diversificar a economia. Para diversificar a economia não o podemos fazer sozinhos. Temos que ter contribuintes. Temos que ter alguém que, com experiência nas diferentes áreas, nos possa ajudar. Se são Estados Unidos, se será a Bulgária, se será a Hungria, isso em função do vetor económico que estivermos a falar, logo surgirão os parceiros. Não tem nada a ver com a África do Sul, nós não substituímos nada nem ninguém. E esperamos também que não nos substituam em nada nem ninguém que não seja essa a perspectiva. Agora, enquanto país, nós temos que lutar por nós próprios. Nós temos que ir em busca do nosso desenvolvimento, custe o que custar. Sem, naturalmente, não é? A qualquer pressão, não é? Sem, naturalmente, desrespeitar princípios e valores que nos são inerentes. Isso aí não vale a pena. Portanto, não queremos nada a qualquer preço. Queremos que haja justiça e equidade nessa relação. Ponto final. O senhor é deputado. Qual tem sido o desempenho do Parlamento? Considero Há muito muita positivo. Há muita crítica em relação ao Parlamento. Não, há muita gente que fala e não sabe o que é o Parlamento, não conhece o Parlamento. Eu julgo que o próprio Parlamento se deve abrir às pessoas no sentido de as levar para dentro e fazê-las compreender o que é o Parlamento. Né? As pessoas ligam muito o Parlamento a benesses de ordem material que eventualmente surjam aqui ou ali. Mas é importante também perceber que os atores políticos têm que sobreviver, têm que viver. E pelo nível de responsabilidade que têm, devem ter alguma comodidade adicional. Não tenhamos proídos em relação a isso. Né? Que isto é assim em todo o mundo democrático. Aliás, uns até vão mais longe do que nós, muito mais, incomparavelmente mais. Até porque tem cada um poderes que o deputado aqui não tem. Não é? A própria democracia mais avançada permite que os seus interlocutores tenham o lobby regulado, legislado, por exemplo. E o lobby é uma fonte de ganho adicional. Toda a gente sabe disso. Em contraponto à corrupção. Mas é uma fonte de ganho adicional. Então, é preciso não perdermos o norte quando queremos analisar as coisas. Aqui sente que essa credibilidade às vezes é abalada por estas razões materiais? Sim, mas também por muito... Nós somos quase que... Estamos a criar uma sociedade invejosa. Eu quando vejo alguém com melhores condições, etc., em vez de me regozijar por ser um angolano que atingiu um determinado nível, e não estou a falar apenas dos políticos, estou a falar de tudo, estou a falar da sociedade.
Você quando vê que o vizinho, por mérito próprio, conseguiu alguma coisa, você em vez de lhe dar a mão e sentir-se orgulhoso porque há um angolano que cresceu, o que você vai fazer é tentar combatê-lo de todas as maneiras efetivas. Essa é a sociedade que nós infelizmente estamos a criar. Não é? Se eu não tenho um fato, diz uma marca qualquer, Louis Vuitton, mas o meu vizinho tem, o que eu quero é que o fato do meu vizinho se rasgue. Não é? Então, esse é o nosso complexo. Nós temos que ultrapassar isso e começar a discernir entre as instituições e as pessoas. O contributo que a Assembleia Nacional tem dado à democracia do país, não tem preço. Não tem preço. Enquanto instituição, ela não erra. O que erra são as pessoas. Mas é preciso desmistificar isso e trazer para a sociedade aquilo que é de facto o Parlamento. Aquilo que é de facto o Parlamento. Aproximar o Parlamento mais ao cidadão, é isso? Naturalmente. Aquilo que estamos a ver em termos de administração da coisa pública, tem que integrar também o Parlamento. O Parlamento tem que se abrir à sociedade. Para que as pessoas comecem a entender de facto a orgânica e os propósitos e os objetivos que as democracias têm com a existência de órgãos dessa natureza. Não podemos ver ali uma coisa que é hermeticamente fechada, que só aqueles que são deputados é que têm. Não, senhora. Aquele é um órgão de representação popular. Portanto, nós temos que o trazer cada vez mais para as pessoas. O senhor é compreendido nas suas exposições? Não tenho esse tipo de preocupação. Eu sinto-me satisfeito por poder, hoje, dizer o que penso. Todos. Agora, cada um tem o direito de fazer a sua interpretação daquilo que eu digo. Isso é outra coisa. Mas isso não perco o sono por aí. Todos os militantes têm esse direito de expressar o que pensam? Essa é outra coisa. Quando nós não temos coragem de usar os direitos que temos, não é? E criamos o nosso próprio casulo, quando eu opto pelo silêncio, isso é uma opção pessoal. Isso é uma opção pessoal. Não há nada estatutariamente que me impeça de dizer o que eu penso, seja em que circunstância for, desde que dentro e respeitando a disciplina partidária dos órgãos a que pertenço. A coisa é assim. Agora, eu tenho consciência, enquanto militante, dos meus direitos, dos meus deveres, mas também dos meus limites. Agora, não me preocupo com a opinião de terceiros. Respeito-as, analiso-as e incorporo aquilo que eu considero positivo. Esse é o meu comportamento. Se é o de todos, eu quero acreditar que todos os militantes do MPLA têm consciência dos seus direitos e que fazem deles o usufruto político que devem fazer, em prol do crescimento, quer da democracia interna, quer de uma sociedade cada vez mais justa. As redes sociais continuam a ser um cavalo de batalha do MPLA e tem sido um campo... Nós estamos a trabalhar muito nesse sentido, estamos a trabalhar muito. Hoje já não estamos no nível que estávamos há 2, 3 anos atrás, não é? E a tendência será melhorarmos cada vez mais. Mas é o que eu digo, virados sempre para esse diálogo permanente com a sociedade, fazendo com que a própria sociedade se manifeste em relação àquilo que são os principais propósitos do partido no exercício do poder político. Não é um exército de internautas? O MPLA não tem um chamado exército de internautas de ataque? Nós não temos exércitos. Grupos de ataque? Não temos grupos de ataque. Não, nem perdemos tempo com isso. Não perdemos tempo com isso. Agora, não pensem que nós estamos a dormir e que não reagimos quando nos agridem. Isso é outra coisa. Não é? Quando tocam naquilo que são os nossos valores fundamentais, nós reagimos e reagimos bem, como têm assistido. Como se costuma dizer, pomos ordem no circo. Uma pergunta que não se cala depois dessa sua última intervenção. O MPLA e a UNITA são irreconciliáveis? Mas como se nós dialogamos todos os dias? Onde é que está essa
essa dificuldade? Eu não percebo. Não é? Eu tenho colegas que são